Podcaster e deputado federal relativizam o nazismo e comentarista da Jovem Pan os defende. Essa confusão mostrou como o preconceito contra os negros no Brasil é invisível. Vem comigo. Antes de seguir, eu gostaria de pedir seu like nesse vídeo e sua inscrição nesse canal. Não vai custar nada para você, é de graça, e você nos ajuda a chegarmos a mais pessoas. Obrigado. Os dias 8 e 9 de fevereiro foram de inquietação nas redes sociais por causa de apologia ao nazismo. No primeiro caso, o podcaster Monark defendeu a existência de um partido nazista no Brasil e foi referendado pelo deputado federal Kim Kataguiri. Na entrevista, no Flow Podcast, também estava a deputada Tabata Amaral, mas ela não manifestou a mesma opinião de Monark e de Kim Kataguiri. Por conta da repercussão negativa, Monark foi retirado da sociedade do Flow Podcast. Mas não sem ir para as redes sociais divulgar um pedido de desculpas esfarrapado. Monark colocou a culpa na bebida e disse que não quis dizer aquilo. Ainda em suas palavras, ele disse que se expressou mal. Percebam, a desculpa foi pela forma como ele se expressou, não pelo que ele disse. Na cabeça dele tem uma forma correta de defender o nazismo. Monark, inclusive, deve ser alvo de inquérito do Ministério Público de São Paulo. O Kim Kataguiri também tentou desdizer ou dourar a pílula do que disse no Flow nas redes sociais. No Flow, Kim disse com todas as letras ter a mesma posição do Monark e para referendar seu ponto de vista, e chegou a afirmar que a Alemanha errou ao criminalizar o nazismo. Kim usou do discurso desonesto de equiparar nazismo e comunismo, algo típico da extrema-direita brasileira, para tentar desviar o olhar para a sua visão de sociedade. Comunismo e nazismo não se equivalem. O primeiro tem como premissa o fim das classes sociais e do Estado, inclusive. O segundo, a supremacia de uma raça, a branca ou ariana, sobre as demais. A doutrina comunista não prega o extermínio para a construção de sua visão de sociedade. A doutrina nazista, sim. Mas este vídeo não é sobre esse debate. Mas como os extremistas da direita brasileira não passam de covardes. Monark sempre que deixa escapar por sua boca sua visão reacionária de mundo, quando se tem repercussão negativa, vem a público dizer que não sabia. Foi assim quando ele questionou se ter opinião racista é crime, por exemplo. Desta vez ele culpou também a bebida. O álcool tira o filtro mental da gente, logo Monark falou o que realmente pensa. Fim de papo. Kim Kataguiri já é alvo de pedidos de cassação de seu mandato parlamentar. Defender a existência do nazismo é defender o nazismo. E defender que haja um partido nazista é defender o extermínio. Ora, para que serviria um partido baseado numa doutrina que tem o extermínio dos diferentes como premissa? Para que defender a existência de um partido nazista se não por ter interesse direto nisso? Kim Kataguiri usou como argumento de sua defesa para a legalização do partido nazista no Brasil a liberdade de expressão. Mas ele atuou em favor da censura de mostras culturais. Em 2017, Kim defendeu o fim da exposição Quir Museu, Cartografias da Diferença na Arte Brasileira, em cartaz na época na cidade de Porto Alegre. Kim também já afirmou ser necessário dar tiro na cabeça do PT. No dia seguinte ao episódio no Flow Podcast, o comentarista da Jovem Pan News, Adrilles Jorge, fez uma saudação nazista ao terminar sua participação num programa da emissora. Essa não foi a primeira excrescência dita ou feita por esse sujeito na Jovem Pan. Mas no calor da repercussão do caso Monark e Kim Kataguiri, Adrilles acabou demitido. Adrilles também foi às redes sociais tentar se explicar. Falou e não disse absolutamente nada. Todos que citei nesse vídeo são covardes. Todos os extremistas são. Sempre quando a corda arrebenta, não assumem o que falam ou fizeram e tentam tergiversar. Aliás, tergiversar é o que esse tipo de gente sempre faz numa discussão. Enquanto gravo este vídeo, Kim Kataguiri já deu algumas entrevistas criticando o Monark. Percebe a covardia? Durante o podcast, o parlamentar da extrema-direita brasileira referendou a posição do Monark, mas no dia seguinte criticou a fala do Monark. Entre as declarações de deputado do MBL se encontra coisas como a bebida não justifica, ele falou bobagem. A única defesa, digamos assim, ao Monark foi que Kim afirmou que Monark não é nazista. A covardia é o nome no meio dessa gente. E o último nome é desinformação.
mas não desinformação como falta de conhecimento, mas no espalhar desinformação. Ou seja, essa gente tem a mentira como apelido. Kim Kataguiri argumentou no Flow que para combater o nazismo é preciso dar luz às ideias nazistas. Palavras são armas e podem desdobrar em atos físicos. Ao dar luz às ideias nazistas, se estimula a violência típica desse pensamento. Nazismo e fascismo têm de ser reprimido, não divulgado. Mas por causa da covardia de se assumirem como são nazistas, a extrema-direita brasileira usa desse malabarismo retórico para enganar trouxa ou ignorantes. O malabarismo está na defesa da liberdade de expressão ilimitada ou na falsa associação com o comunismo. São covardes que não se assumem como são. Mas e a Tabata Amaral, que também estava no podcast? Bom, como todo e qualquer liberal de meia tigela que temos no Brasil, ela foi condescendente com aquela conversa toda. O correto era a Tabata ter dado voz de prisão naquele momento, ou no mínimo levantar da cadeira e ir embora. Lembremos do ditado alemão: se há 10 pessoas numa mesa, o nazista chega e se senta, e ninguém se levanta, então nós temos 11 nazistas na mesa. Mas o comportamento de Tabata me chamou a atenção por outro motivo. Para contra-argumentar a defesa explícita do nazismo, ela usou o caso do extermínio dos judeus e que um partido nazista no Brasil perseguiria essa população. É verdade, mas não só. Primeiro que os nazistas também perseguiram negros, homossexuais e comunistas. Os comunistas foram perseguidos pelos nazistas. Mas voltando ao argumento da deputada, no Brasil, negros, indígenas, homossexuais, nordestinos que vivem no sul e no sudeste também seriam perseguidos. Quer dizer, já são, né? 2018 pôs para fora essa horda de canalhas, inclusive tem um na presidência da República. Tabata não falou dos negros, do racismo, falou dos fisicamente parecidos com ela. Tabata também foi covarde, pois permaneceu no podcast como se discutisse um sabor de um refrigerante zero. E aqui parte do pressuposto de ela discordar da defesa do nazismo. Vejam, qualquer espectro político ou ideológico se materializa conforme o tempo histórico e o local. No Brasil, como acabei de falar, o nazismo/fascismo não se manifesta igualmente ao que ocorreu na Europa na primeira metade do século XX. Aqui, nazismo e fascismo se materializam essencialmente contra os negros, os indígenas, os nordestinos, os homossexuais, enfim. Não tem como ser da mesma forma que ocorreu na Alemanha, ainda mais na Alemanha da primeira metade do século XX. Quando Tabata citou apenas os judeus, que ressalto, é uma citação justa, apesar de incompleta para a realidade brasileira, Tabata comprovou a invisibilidade do povo negro. Quando Monark falou a bobagem racista há alguns meses, a repercussão foi muito, mas muito menor. Judeus são brancos e, em boa medida, ricos. Negros são, em maioria, pobres. E é isso que explica o tamanho das reações para cada caso. Vejam, nem judeus, nem negros, nem homossexuais, nem indígenas, nem ninguém deve ser perseguido, exterminado por existir. E os nazistas e fascistas não devem existir, e por isso não se pode dar luz a esse ideário. Quanto aos nazistas que já estão por aí, estes devem voltar para o esconderijo dos armários que estavam antes de 2018. Mas e você, o que acha disso tudo? Comenta aqui. E não esquece de se inscrever no canal, deixar o like e compartilhar esse vídeo em suas redes sociais, no Facebook, no Twitter, no WhatsApp, para ampliar o alcance deste canal. E nos comentários, sempre lembrando, só não vale xingar e falar do nome do povo. Grande abraço.